nós gostaríamos de abordar agora aqui a parte de diagnóstico de rede, que vai ser o nosso software Network AD, fazendo, então, a verificação da importação do SCL, verificar no Live Traffic a matriz de envio e recebimento, comparação e validação do SCL, verificar os não previstos, a estatística, a supervisão e também a gravação. Então, vamos lá, pessoal. Aqui no Live Traffic, a gente pode iniciar aqui verificando o que tem na rede. Então, ele já mostra aqui em tempo real o que existe de GUSE, o que existe de Sample Value, o que existe aqui de PTP. Então, nós temos 13 streams de Sample Value, 1 PTP e 149 GUSE na rede. E aqui ele te dá bastante informação, por exemplo, qual o MAC de destino, Virtual LAN, GUSE ID, Needs Commission, sincronização, Sequence Number, State Number, se teve alteração, se em relação ao SCL está ok ou não. Então, tudo isso pode ser feito aqui de uma forma bem fácil, a ferramenta para a parte de 1950. Agora, vamos fazer a importação de um arquivo SL para que a gente possa fazer os outros testes. Aqui a importação dos arquivos, ele já faz aqui um sumário para a gente, quantos IEDs tem e quantas mensagens entre GUSE e Sample Value já detectou. Aqui ele já importou. Então, nós temos aqui, ó, todos esses IEDs. Esse aqui é a forma geral, ele vai te mostrar aqui a comparação, a estatística, a supervisão, se existe algum tipo de erro nesse IED para cada um dos testes realizados. A matriz de envio e recebimento, como eu comentei para vocês, ela já é criada aqui automaticamente, de acordo com o arquivo SCL. E se tiver vermelho aqui também, ele vai mostrar qualquer tipo de erro. A validação do SCL, então, ele já vai mostrar aqui, ó, se existe qualquer tipo de aviso ou erro relativo àquele arquivo. Nesse caso, o arquivo tem 0 erro, só tem aviso. Aqui já é feita a comparação do SCL com o que está na rede. Então, nós estamos gerando esse arquivo SCL com um segundo MNET e a gente criou algumas condições de simulação de erro para alguns pontos ali, para que a gente possa comparar com a rede e verificar. Então, nós vamos verificar aqui a comparação do arquivo SCL, clicamos aqui, ele já te mostra todo o arquivo, a gente clica em iniciar, e aqui ele tem, na coluna da esquerda, a comparação das mensagens GUSE, a coluna da direita dos streams de Sample Value, e ele já vai marcando aqui se está ok ou não cada um desses dados que ele encontrou. Aqui ele já encontrou que estaria ok, ó. Ele está tudo de acordo com o que precisa. E a gente tem aqui, então, do nossa preview aqui, as informações. E a gente pode clicar aqui nessa mensagem GUSE. O que está na esquerda é o que está no arquivo, definido no arquivo SCL. O que está na direita foi o que ele encontrou na rede e deu tudo ok, por isso ele marcou como verde aqui. Senão ele já marcaria de uma forma diferente. A parte dos não previstos. Então, ele permite também aqui verificar se existe algum não previsto. Então, eu clico aqui no botão do teste não previsto. Ele já vai fazer a ronda e verificar e comparar com o arquivo SCL se existe alguma diferença. Ele achou que essa informação, essa mensagem GUSE, do próprio Relé Siemens, que não está previsto nesse arquivo SCL. Então, ele já mostra aqui do lado direito, mostrando os detalhes da informação daquela mensagem GUSE que está não prevista. Na aba Estatística, o que a gente tem aqui de recurso interessante na nossa aba Estatística? Na nossa aba Estatística, ele permite a gente escolher aqui um GUSE ou Sample Value para verificar. Eu posso até usar filtros, por exemplo, eu quero só me mostra os IEDs que tem Sample Value. Esse primeiro IED aqui com Sample Value tem esse sinal, e eu clico aqui, Iniciar Estatística. Iniciando Estatística, ele vai concentrar naquele Sample Value e vai fazer toda uma análise em cima dele aqui, pessoal. Aqui são os dados aqui em cima, relativos, Sample Value ID, número de SDUs e tal.
E aqui ele já fala a duração da estatística, quanto tempo já estou analisando, o tempo do último recebimento, o número de pacotes, temos aqui, ó, 41 mil pacotes, número de amostras recebidas, 95 mil, porque ele tem 2 ASDUs, então ele tem 2 amostras por pacote, a taxa de amostragem, o desvio ali de clock, que ele existe, timeout, e aqui os intervalos, são bem interessantes aqui, ó. O intervalo de pacotes, então, o intervalo médio é 416 micro, o mínimo 416 e pouquinho, e o máximo 416. Esse é o tempo entre frames de uma Merge Unit 61869 com 2 ASDUs. O tempo teórico ali é 416 micro, que é o tempo entre ele mandar a primeira mensagem com 2 amostras, para a próxima mensagem, o tempo é de 416 micro. E o tempo de processamento, que é o tempo de digitalização ali que essa Merge Unit está fazendo. Então, a gente calcula ali da virada do segundo até a amostra lá que vem com 0, quanto que está dando aqui, a gente tem ali 3 a 5 microsegundos esse tempo de digitalização que está sendo operado ali pela mala de teste. A gente pode pegar um segundo sample value aqui, esse segundo sample value que estamos simulando, para fazer a análise estatística. Esse, sim, a gente está já realizando uma simulação de perda de mensagem, então ele já mostra aqui, ó, número de amostras perdidas, e ele já está te mostrando ali, em tempo real, o número de amostras perdidas, já e te marcando em vermelho, e aqui ele já te mostra, ó, com outro ícone, que existe uma discrepância. Vamos agora, pessoal, para a aba de supervisão, para que a gente possa mostrar os recursos de supervisão, que são bem interessantes. Então, nós temos aqui o arquivo, o que a gente quer ou não monitorar, nós vamos monitorar aqui na porta 1, e aqui os dados de eventos, o que a gente vai verificar nesses eventos aqui, certo? Então, a gente já vai verificar aqui nesses eventos o que existe de informação. Está conectado aqui na porta 2. E, em cima disso, a gente tem aqui o que a gente quer monitorar. A gente pode, por exemplo, marcar, a gente pode desmarcar, eu não quero ver dispositivo, isso aqui é tudo livre, customizável aí para o usuário. Então, aqui ele vai mostrar a lista de eventos. Uma vez iniciando a supervisão, a gente estava fazendo ali uma simulação de erro numa Merge Unit. Então, ele vai detectar essa condição aqui e vai mostrar que está acontecendo essa perda de pacote de uma mensagem, que são 2 amostras lá naquela Merge Unit. Ó, então, aqui a gente tem link estabelecido, as condições, e aqui, ó, pessoal, nós temos aqui, ó, fora de sequência, sample count recebido é o 78 e o anterior 75. Então, ele está pulando o 76 e também 76 e 77, que são 2 amostras, ou seja, um pacote com 2 amostras. Então, já marca aqui toda essa condição para que a gente possa verificar, e ele já tem condição também de ser analisado o detalhe da informação. Então, se a gente pausar aqui, por exemplo, essa supervisão, a gente tem na parte de baixo dos detalhes, nós temos um ponto aqui que diz o tráfego da rede. Então, a gente permite que seja feito aqui, por exemplo, o download do arquivo backup dessa condição. Então, a gente pode clicar aqui para fazer um download. A gente vai escolher onde vai salvar esse download, na área de trabalho. Sim, quero abrir lá a nossa área de trabalho. Tá aqui. Aqui é o arquivo. Podemos clicar para abrir o arquivo. Então, ele já tem aqui. A gente pode localizar aqui essa MU, SS4FMUP1. SS4...
Essa aqui, posso colocar ela como filtro. Aqui a gente já está com o contador do sample count, né? E já está aqui dentro o número do sample count, ó, 32, 33, e aqui vai por diante. Então, se a gente verificar aqui, ó, de acordo com o que ele falou, nós temos o 74, 75, que é esse frame. Depois, a gente tem o 78, 79, ó. Ele pulou o 76, 77, que foi exatamente o que o equipamento verificou aqui, que foi feito o jump. E nós temos aqui o painel de status, que já mostra que existe um erro de sample value naquela merge unit. Além disso, como última aba, existe a possibilidade de gravação. Se você quiser só gravar um arquivo backup, ele te permite também gravar esse arquivo backup de uma forma bem fácil, conseguindo capturar um tráfego de rede sem perda de pacote, com uma taxa muito alta. Pessoal, sobre a apresentação, seria isso. Agradeço a atenção de todos